estudou em escola pública, tirou 0 na redação do Enem, não teve aula de redação no ensino médio e conseguiu passar para medicina, estudando em casa. Se você quer conhecer a história dela e saber o que ela fez e como que ela conseguiu chegar lá, nesse sonho que é o sonho de tantos de vocês, eu vou apresentar para vocês hoje uma nova amiga que eu conheci. É uma história que eu queria contar para todo mundo e eu trouxe aqui para conversar com vocês. Seja bem-vinda, Paulinha! Boa noite. Eu me chamo Paula Rafaela, eu tenho 21 anos, eu sou natural de Palmas, Tocantins, mas atualmente eu faço faculdade no interior de Goiás e eu tô muito contente, eu gosto muito de contar a minha história, porque foi algo que me marcou muito, né? Igual ela já falou, eu já zerei a redação do Enem no meu 3º ano do ensino médio. Não é aquela virada de chave que a gente pensa assim, que a gente quer pra nossa vida, mas eu sei que é uma história capaz de motivar muitos alunos que, assim como eu, não tiveram, né, oportunidade de ter redação nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, e veem isso como fator limitador para conseguir ingressar numa universidade pública, em um curso muito concorrido, como eu consegui. Uma coisa que eu gostei muito quando você contou a sua história, aliás, quem quiser saber a história da Paulinha mais completa, é só acessar o canal dela, eu vou deixar passando aqui pra vocês e vou colocar na descrição também. Mas uma coisa que eu gostei muito foi quando você falou que você não tinha tempo, né? E muitos alunos querem passar pra medicina logo de cara, né, saindo do ensino médio, e às vezes não tem tempo de conciliar a preparação pro vestibular pra escola, né? No meu caso, Alana, o que aconteceu, né? No meu 3º ano do ensino médio, eu já sabia que queria medicina no meu ensino fundamental, né? Então, no meu ensino médio, chegou o 3º ano, meio que caiu a ficha, sabe? Eu falei assim, não, então eu tenho que estudar, eu tenho que tomar um rumo aqui, mas não era aquela coisa gradual, eu queria construir um império da noite pro dia, sabe? Então, eu entrei em um cursinho presencial na época, era um dos cursinhos mais acessíveis que tinha na minha cidade, sabe? Era do SESC. Só que como eu fazia Instituto Federal, eu estudava o dia inteiro já, e eu saía do Instituto 6 horas da tarde, pegava mais 2 ônibus para ir pro cursinho, e só voltava para casa às 11 horas da noite. E acabou que eu não rendia nem no cursinho, porque eu estava muito cansada, nem no IF, né? Então eu chegava de manhã para aula, simplesmente desabava na cadeira e dormia. E nessa época eu comecei a ter muita crise de enxaqueca, né? Foi o momento que eu descobri as crises de enxaqueca que eu tinha. Eu ficava muito ansiosa e tinha privação de sono. Começou a dar muito ruim, gente. Eu fiquei 3 meses nesse cursinho e eu saturei. De simplesmente não quero mais fazer isso, vou largar esse cursinho, porque se não largar eu morro, eu adoeço aqui. E eu larguei. Eu não tinha mais vontade, sabe? Desejo de assinar um cursinho online. Não tive mais esse anseio, sabe? Então eu vi o Enem como algo que me saturou. Não tinha convicção de que eu ia passar, né? Eu era bem realista com isso. Só que aí quando saiu o resultado, além de não ter passado, eu tinha zerado a redação, né? Quando veio zero, né? Justo no 3º ano, eu fiquei muito assim, sabe? Eu via meus colegas da minha sala, ninguém passou em medicina, mas as pessoas conseguiram ingressar em outros cursos, que era o desejo deles também, e eu simplesmente fiquei ali estacionada, sabe? Além de não poder ingressar, não podia nem sequer lançar nota no SISU, sabe? Só dar aquela olhadinha básica, porque eu não tinha atingido nota em redação. Então, eu me vi nesse cenário. Então, terminei o ensino médio, zerei a redação. Eu era tida como aluna ali no meu ensino médio, como uma aluna dedicada, sabe? Eu sempre fazia tudo. Não era aquela, meu Deus, nerd. Mas eu fazia tudo, eu participava das aulas. Então, eu era aquela pessoa que enquanto eu estava no ensino médio, tudo bem, quero fazer medicina. Mas depois que eu saí do ensino médio, que eu zerei a redação, meio que o sonho bateu na porta, sabe? Não de uma maneira muito agradável. Então, assim, que era isso. Você quer medicina, você tá aqui zerando a redação no seu 3º ano. Então, para mim, eu estava mais longe do que, tipo, literalmente qualquer pessoa que quisesse fazer medicina, sabe? Todo mundo que queria fazer medicina estava na minha frente, porque eu estava zerando a redação, e aí eu comecei a, tipo assim, criar vários rótulos, né, mesmo de incapaz. Então, assim, por diversos momentos eu peguei me rotulando, sabe? Próprio quando eu estava estudando redação já no ano seguinte, não, meu Deus, não vou conseguir. Não, meu Deus, como que eu consegui zerar aquela redação, sabe? Então, era muito frustrante para mim lembrar que tinha zerado, né? E até eu conseguir digerir isso, aceitar que foi um processo também, demorou um pouco de tempo. É legal porque eu lembro que você fala que foi, eu não lembro a expressão que você usou, mas como se fosse uma virada de chave também, né? Porque você se deu conta de que, peraí, eu quero medicina e eu tô zerando a redação, então eu tô muito distante, eu tenho que mudar. Só que ao mesmo tempo essa mudança foi radical, né? Você conta que você passou a estudar 1 zilhão de horas por dia e sem qualidade de estudo, né? E aí você aprendeu que tinha que ser um tempo de qualidade, assim. Sim, exatamente. Então, assim, eu vi que tinha zerado, né? Eu pensei, tenho muita coisa para evoluir, sabe? É aquele pensamento. Eu comecei a estudar muito,
muito mesmo. Mas igual a Lana falou, não eram horas de qualidade. Eu lembro que nessa época, gente, eu estudava cerca de 11 horas por dia. E eu não parava, tipo assim, eu me sentia mal de parar para comer, de parar para ir lá na sala, ver as pessoas que moravam comigo, né, os meus pais, o meu irmão. E eu me sentia muito culpada. Só que era um estudo, eu só ficava vendo aula e vendo aula. Então eu ia vendo ficando verdinho lá que eu vi o conteúdo, para mim, né, na minha cabeça eu já tinha aprendido, já sabia. Ia cair no Enem e eu, milagrosamente, né, sem ter feito um exercício, eu ia lembrar daquele conteúdo. E é isso, sabe? Era torava videoaula, tipo assim, o dia inteiro assistindo aula, fazendo resumo, sem exercício. Quando eu percebi isso, né, já era um pouco em cima, eu já estava bem perto do Enem quando eu percebi isso, e um pouco tarde para mudar, né? Então, eu basicamente fiz uma revisão do próprio cursinho, anotando e fazendo os exercícios também, e fui para o Enem. Mas como era uma rotina muito extenuante, sabe, tipo de 11 horas, eu me cansava demais, gente. Então, chegou perto do Enem, eu estava tão saturada daquilo ali, sabe, que eu tinha vontade de sair correndo. Tipo, não queria mais saber de fazer Enem, não queria saber de fazer nada, sabe? Quando você satura. Foi assim que eu me senti quando fui fazer o Enem de 2020. E eu tinha lendo a redação, passando a limpo, eu, meu Deus, isso aqui tá tudo errado. E aí eu peguei, acalmei e falei assim, não, calma aí. Não vou mudar agora, senão eu vou estar agindo muito na emoção, vou fazer aquilo que eu fiz e vamos ver o resultado, né? Não estava confiante que ia passar e eu realmente não passei, mas porque meu estudo realmente não tinha sido um estudo de qualidade, né? Não tinha trabalhado a revisão, não tinha trabalhado tão bem essa questão de exercício mesmo, que eu não fazia. Estava muito cansado quando chegava a hora de resolver o exercício e sempre procrastinava. Tá, depois eu resolvo. Gente, o depois nunca chegava, né? Que eu julgo hoje como muito importante, que eram os exercícios e os simulados também. Eu acho muito legal que você possa estar aqui falando isso, porque essas são coisas que eu falo bastante, tanto aqui no meu canal quanto com os meus alunos, né? Eu não conheço ninguém que tenha passado para medicina e diga assim, eu passei porque eu estudava 24 horas por dia, porque normalmente é um estudo que não gera tanto resultado quanto você ter esse equilíbrio de um momento para ver a aula e fazer resumo, um momento para revisar e um momento para aprender a acertar a questão. Porque de nada adianta para o vestibular você saber explicar tudo muito bem se você não acerta a questão, né? E é muito cruel que seja assim, mas infelizmente é a realidade. Então, eu vejo vários casos de alunos que sabem sentar e conversar e você pensa assim, gente, esse cara é um gênio, mas não consegue acertar a questão. E aí você conta, né, que você chegou ao ponto de imprimir todas as provas do Enem, quando você sacou que precisava acertar a questão e fazer aquelas provas ali, né? Por mais que eu tivesse assistido muita aula, eu não tinha um ritmo de prova. Eu simplesmente não sabia, sabe? Então acabava que eu errava muita coisa que eu tinha estudado, só que por não ter fixado, por não ter feito exercício, aquilo se tornou algo que eu esqueci. Então eu imprimi o Enem de 2009 a 2019 na época. Eu tinha até feito 2019, mas eu resolvi fazer de novo. E incluindo as versões PPL, né, de pessoas privadas de liberdade. Então foi muita prova mesmo, deve ter dado umas 15 provas. E simulava mesmo, a Alana, eu simplesmente sentava na mesa, botava máscara, porque eu ia fazer o Enem de máscara, botava uma água ali e falar para ninguém falar comigo, trancava a porta e começava a resolver a prova do Enem. Celular longe, notebook longe, tudo longe, toda fonte de pesquisa longe, porque eu estava resolvendo a prova do Enem. Era cansativo, claro, né? Você passava ali 4 horas e meia, 5 horas resolvendo uma prova, mas no final, que eu ia vendo que eu estava evoluindo e à medida que eu ia fazendo os simulados e as mesmas questões iam sendo cobradas de maneira diferente, eu ficava, caralho, eu vi isso aqui no simulado anterior, no ano de 2000 e tanto, por exemplo, eu vi isso aqui, eu aprendi a resolver, vi como resolve a questão na internet, né, as resoluções comentadas, e hoje eu já consigo resolver esse padrão de questão. Se o Enem me cobrar esse conteúdo, ele vai me cobrar mais ou menos, não tem como ele fugir muito disso. O Enem, ele realmente tem esse padrão, né? Se a gente parar para pegar as provas, ele muda o contexto, mas a forma que você resolve, que você interpreta a questão, geralmente não muda. Até que eu cheguei em um ponto de acertos que estava muito bom, que era aquilo que eu precisava para ser aprovada, né? Estava muito satisfeita com o desempenho nos simulados que eu fazia do Enem e nas redações cronometradas também, que era o que eu não fazia no ano anterior. Preciso conhecer o meu inimigo. Porque quando o inimigo vier de verdade, já vou ter conhecido, né, brincado com tantos inimigos
semelhantes, aquele desafio ali vai ser mais um simulado, sabe? Mais uma prova que eu fiz dentro de todas as outras que eu havia vindo fazendo durante o ano até ser aprovada. Isso é muito importante. Não tem por que o aluno esperar o Enem para saber se ele tem chance de ser aprovado ou não. O simulado ele tá ali para te mostrar. A prova ela não muda muito assim, como você falou, né? A metodologia de resolução das questões. Então, tem alunos que dizem: nossa, achei que eu ia bem, eu me ferrei. Por que você achou que você ia bem? Se em todos os simulados você tava tirando a mesma nota que você tirou na prova, sabe? Então, é importante fazer exercício, é importante ter essa noção. É claro que a gente tem TRI, né, que varia de um ano para o outro, mas, ao mesmo tempo, a redação, ela não depende do TRI. E você até fala, né, que você disse que a redação, ela foi um dos fatores principais para sua aprovação. Afinal, você conseguiu 980, né? Para quem tá assistindo esse vídeo e não manja aí dos Paranauês, 980 significa que um corretor deu 1.000, ela tirou 1.000 com um corretor, e o outro corretor deu 960. Então, olha só, gente, a Paula, ela saiu do 0 e foi pro 980, estudando em casa. Paulinha, fala pra gente da sua redação. Bom, né, eu lembro que teve esse surto, né, eu zerei e eu comecei a estudar, e a princípio eu estava estudando online. Eu já tinha assinado a plataforma de correção. Não recomendo, inclusive, esse tipo de plataforma, porque eu só consegui evoluir mesmo quando eu tinha uma pessoa física ali me acompanhando, sabe? Então, assim, gente, faz total diferença. Eu lembro que no ano que eu consegui ser aprovada, né, que eu tirei 980, eu tinha entrado em um cursinho, e esse cursinho era de professores universitários que tinham passado pela essa experiência do Enem, tinham conseguido notas boas e passavam para a gente, de maneira muito prática, né, muito mais dinâmica, os conteúdos e os macetes mesmo da prova, sabe? Então, eu mudei a minha perspectiva de texto mesmo. Eu não preciso focar no tema. Tudo que cair, qualquer tema que cair, eu preciso saber escrever. Se caísse qualquer tipo de tema, eu ia ter ali um repertório que eu conseguiria adaptar para aquele tema. Até porque, né, os temas do Enem, as redações do Enem, são problemas do Brasil. E as raízes dos nossos problemas, geralmente sociais, são semelhantes, né? E a cada vez que eu ia mudando essa tese para determinado tema, eu ia dominando ela. Chegou no Enem, eu não fiz nada de novo. É um gasto de energia desnecessário. Eu vejo que muitos professores, muitos alunos ficam ansiosos para adivinhar o tema, só que se você não entender como que funciona a estrutura do texto, como que você adapta a tese, como que você brinca ali com a estrutura mesmo, como que você intervém, você vai depender da sorte. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, assim, não sei, uma dica, alguma coisa que você acha que foi fundamental na sua experiência? Eu costumava dizer bastante, ainda digo isso, que o melhor cronograma é o que a gente consegue cumprir. E cumprir com qualidade, né? Se cumprir sem gastar toda a saúde mental, toda a energia que você tem. Até porque se a gente não tiver a saúde mental em dia na hora da prova, você pode dar uma crise de ansiedade, você pode dar, sei lá, uma disenteria, você pode ter uma queda de pressão, você pode nem sequer conseguir fazer a prova que você se preparou o ano inteiro para fazer, porque a sua saúde mental não tá ok, não tá em dia, né? As pessoas ao nosso redor vão envelhecendo também, e a gente tem que saber aproveitar essa fase. Sempre que eu crio ou monto alguma turma de redação, a gente tem um momento para trabalhar a saúde mental, né? Então, ou uma vez por mês a gente faz um encontro que a gente chama de acolhimento emocional. A gente tem um grupo que não tem nada a ver com os estudos, é um grupo só pra gente fofocar e mandar indicação de série. Então, eu sempre tento prezar, né, por essa saúde mental também. Não porque eu sou boazinha, mas porque ela é necessária para aprovação. É obrigatório para sua aprovação. Então escutem a Paulinha, porque agora ela é nossa futura médica, né? Ela sabe do que ela tá falando. E Paulinha, muito obrigada por você estar aqui, independente da formalidade, né, de agradecer no final. Eu fico muito feliz de você poder compartilhar essa história e inspirar mesmo, mostrar que é possível ter uma vida equilibrada e conseguir passar, né? A gente sabe que é muito triste que você tenha tido que passar por isso, tipo, não tive redação e tive que estudar pra caramba pra conseguir tirar 980, mas é aquilo que eu sempre falo pros meus alunos. Assumiu que vai jogar, então joga pra ganhar, sabe? É um jogo injusto, é isso, você quer jogar? Então vamos jogar pra ganhar. Alana, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de você ter me chamado. Comecei com um canal recentemente, mas porque, assim, todo mundo que ouvia a minha história falava assim, não, você tem que divulgar isso. Como assim? Cria um canal, as pessoas merecem ouvir isso, sabe? Então, às vezes, a história de alguém é um incentivo que a pessoa precisa ali para não desistir do sonho, para acreditar. O que o sonho precisa, né, é alguém que acredite nele. Eu acreditei no meu, mesmo tendo todos os fatores ali que na minha cabeça operavam contra.
eu resolvi investir energia, tempo, né, naquilo que eu realmente acreditava que era para mim, e deu certo. Gente, no final sempre dá certo, que é como se fosse uma fila. Você tá ali numa fila, você tá correndo, você não sabe qual é a sua senha, mas você vai saber quando você for chamado, né? Você só não vai ser chamado se você sair da fila. E aí não tem jeito nenhum de você ser chamado. E esse processo de persistir aí também faz parte do processo. A gente amadurece muito, a gente cresce muito. E é isso. Fico muito feliz de você ser esse exemplo, de você estar aqui. Gente, conheçam a história completa da Paulinha, porque é incrível. Assistam lá no canal dela, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, eu vou deixar aqui a indicação de mais 2 vídeos pra vocês, em que eu também entrevisto meninas que tiraram nota máxima na redação. Assistam, então, a esses vídeos também, pra vocês pegarem algumas dicas, tá bom?